no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E vamos tentar entender que tudo isso do que a gente está falando aqui e ouvindo é mais do que uma bela história, não é? Precisa ter repercussões na nossa vida, precisa causar algum impacto em nós, provocar alguma atitude. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao 38. E eu quero que você aplique a sua atenção à leitura. Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Feche seus olhos mais um pouquinho, vamos orar ao Senhor. E eu quero pedir que você de fato entregue não apenas os seus ouvidos, mas o seu coração à palavra. Pai querido, nós queremos nessa noite não apenas tentar formar na nossa mente as imagens do que a Bíblia diz, mas nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Viemos aqui por tua causa, viemos aqui não por uma tradição, mas porque te amamos, porque fomos alcançados pela tua luz e porque não temos outra coisa a fazer mais importante nesse dia do que dar o nosso coração ao Senhor e nos render à tua vontade. Por isso, fala conosco, deixa-nos entender o que está no teu coração para nós. Que ninguém saia daqui sem uma marca, na verdade, sem a tua presença. Ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém, amém. Queridos, a gente poderia falar inúmeras verdades poderosas acerca do Natal, o nascimento de Jesus, aquilo que teologicamente a gente costuma chamar de a encarnação do Verbo. É o evento mais importante da história, desde uma eternidade até a outra. Aliás, um dos eventos mais importantes. Na verdade, a encarnação de Cristo contempla um ato de Deus que revela a dimensão do seu amor por nós. É incompreensível, na verdade. Nenhum de nós aqui tem a capacidade de entender o que significa isso. O Deus eterno, o Deus infinito, o Deus que não tem princípio nem fim, o Deus que não pode ser contido nem pelo universo imenso que Ele criou. Esse Deus se comprimiu, esse Deus se esvaziou de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo,
E ele se fez homem, porque esse era o único jeito que ele tinha de entrar na nossa miséria, de pagar o preço pelos nossos pecados, de nos tirar da perdição na qual nós nos metemos, porque viramos as costas para Deus. E não havendo uma outra forma, sabendo que o nosso esforço não seria suficiente, que a nossa justiça não seria suficiente, Deus se fez carne. Não foi um teatro, não foi uma apresentação, foi uma vida que começou nesse dia, quando um anjo visita uma jovenzinha em Nazaré, uma menina quase, cheia de sonhos, planejando, como qualquer outra, o seu futuro, e que é surpreendida por uma visitação de Deus através de um mensageiro chamado Gabriel. E essa menina ouve, através daquele anjo, a mensagem de Deus, que dizia: me entrega a sua vida, me entrega o seu ventre. Na verdade, era mais do que o ventre. Maria não estava sendo desafiada a ser uma barriga de aluguel para Deus, não. A proposta era: entrega ao Senhor a sua vida, entrega os seus planos, porque Ele quer colocar dentro de você o Filho dEle. Ele quer que você seja usada para trazer à luz. E aquela jovem disse sim, como nós lemos. Ela disse, apesar de todo o preço que teria que pagar, ela disse sim. E porque ela disse sim, o Espírito Santo a cobriu. E um milagre inexplicável aconteceu, porque a Virgem concebeu. E por 9 meses ela gestou aquele ser humano, divino. E depois de 9 meses, como eu falei, nos arredores de Belém, uma cidadezinha colada em Jerusalém, porque não havia lugar na cidade, nos hotéis, nas estalagens, nos arredores de Belém, num estábulo, numa estribaria, Jesus Cristo nasceu. E o fato de Jesus Cristo, Filho de Deus, nascer como homem, inaugurou o que a Bíblia chama de plenitude do tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5, ele fala disso. Ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, a fim de que nós também nos tornássemos filhos de Deus. E aquele momento presenciado por um casal apenas, talvez alguns animais, nada mais, mas certamente presenciado e celebrado pelos anjos. Aquele momento era uma expressão clara e irrefutável do amor de Deus pelos homens. Jesus Cristo nasceu e viveu uma vida santa. Aquilo que nós chamamos de revelação do Filho de Deus aconteceu aos 30 anos. Aos 30 anos ele se deu a conhecer. E por 3 anos pregou e manifestou o reino de Deus, até que voluntariamente se entregou numa cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, e não somente os nossos, diz a Bíblia, mas de todos os homens. Morreu sem merecer a morte, morreu sem ter feito dívida alguma, mas morreu para pagar as nossas dívidas. E ao 3º dia ressuscitou. E depois de ressuscitar, foi elevado aos céus e assentou-se à destra do Senhor. Eu estou falando do centro da história. Se você pegar a eternidade passada e a eternidade futura, o centro de tudo isso está nessa verdade, a encarnação de Deus por nos amar. E o nascimento de Jesus faz parte desse complexo, não é? Faz parte desse processo que só o amor de Deus pode explicar. E o fato de Jesus ter vindo, Ele tirou os homens das trevas, pelo menos deu a todos a oportunidade de serem iluminados pela graça. Na verdade, Jesus Cristo entre os homens significa a graça de Deus sendo manifesta. A palavra do Senhor, em tantas porções,
trazem essa revelação. As profecias diziam: os homens que estavam em trevas viram uma grande luz, e aqueles que habitavam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel. Bom, são tantas palavras. Aconteceu, a verdade é que aconteceu. Está escrito na Bíblia e nós somos uma consequência do que aconteceu. Jesus veio. Agora, veja bem, o fato histórico, o fato de que naquela noite, num ambiente de simplicidade, Jesus Cristo veio à luz. Ele pode não ter nenhum poder se nós não permitirmos que essa verdade também aconteça em nossas vidas. Eu queria plantar isso no seu coração e, de alguma maneira aqui, durante esses próximos minutos, mostrar para você que o Natal só tem poder quando ele acontece também na sua vida. E eu quero tomar a experiência de Maria, porque se um anjo, se um mensageiro trouxe uma proposta de Deus para essa mulher, e a proposta pode se resumir nisso: você é uma pecadora, como todos os demais são pecadores. Aliás, Maria se reconheceu assim. O cântico de Maria, que é registrado nos evangelhos, o cântico de Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria se reconhecia necessitada de um Salvador, e ela o havia recebido em seu ventre, mais do que em seu ventre, no seu coração. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que Deus precisava e precisa, essa experiência precisa de certa forma se replicar, porque da mesma forma como naquele dia Deus precisou de uma mulher, de uma jovem que tivesse a coragem de entregar os seus sonhos, os seus planos. Não foi só a sua barriga, percebe? Não foi só o seu útero, foi a sua vida, foi o seu coração, foi os seus projetos. Imagine como estava uma jovem preparando-se para casar, comprometida com o rapaz a quem ela amava, cheia de planos, e vem o Senhor com uma proposta. A proposta de que ela mudasse o eixo da sua vida, de que ela deixasse de lado os seus projetos e sonhos pessoais, e que ela, a partir dali, passasse a viver em função da presença do Filho de Deus, que seria um primeiro momento gerado por milagre em seu interior, mas num segundo momento, através dela, seria trazido à luz. Não é exatamente isso que precisa acontecer agora. Não é exatamente isso que o Senhor está querendo falar com cada um de nós. Ele está dizendo: eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de alguém que esteja disposta a receber em sua vida Jesus Cristo. Eu preciso de alguém que tenha coragem de deixar os seus sonhos, seus projetos pessoais de lado, para viver em função do meu projeto, e o meu projeto é revelar a minha salvação a todos os homens. Eu preciso de alguém que se arrisque à rejeição. Você sabe que aquela menina, quando disse sim ao Senhor, ela certamente se dispôs a enfrentar a incompreensão, a rejeição. E muito mais do que uma gravidez de uma jovem que não tinha se casado numa sociedade tradicional, muito mais do que isso, viver a partir dali, como ela viveu, em função de Jesus Cristo, mesmo depois que ele nasceu, viveu em função de Jesus Cristo, foi instrumento de Deus para que ele crescesse, e quando ele estava morrendo naquela cruz, lá estava ela chorando ao pé da cruz. E o que eu quero dizer para você é que essa história tem que se repetir conosco. De fato, não faz sentido a gente comemorar Natal, a gente cantar Noite de Paz, não faz sentido a gente participar de um culto, trazer tantas imagens e palavras à nossa memória, se isso não
está acontecendo aqui dentro. Se esse rei não está dentro de nós e não é o nosso rei. E, na verdade, a gente precisa ter um entendimento, porque a vida que Deus veio nos propor, que Ele usa anjos e pessoas, e usa especialmente a sua palavra, aquilo que está escrito, o Evangelho. Essa vida, embora seja desafiadora, e porque é desafiadora, muitos não a recebem. Muita gente está ouvindo a proposta de Deus e está dizendo: não, eu não estou disposto a abrir mão dos meus planos pelo seu, Senhor. Me desculpe, procure outro ventre, procure outro coração. Eu já estou com a minha vida organizada em torno de mim mesmo. Muita gente diz não, outros não dizem radicalmente não. Muitos estão na igreja, de certa forma disseram sim a Jesus Cristo, mas não disseram um sim completo. Não entregaram tudo, não se renderam completamente. Alguns, quem sabe, o queiram como um acessório da sua vida, como um apoiador, mas não nesse sentido. Eu queria dizer algumas coisas para você, baseado na experiência de Maria. A primeira delas, queridos, é que nós precisamos entender como um privilégio. Diga comigo, privilégio. É um privilégio receber Jesus em nossa vida. E eu digo receber nesse contexto, receber como alguém que a partir daí passa a ser o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria, as suas primeiras palavras no versículo 28 que lemos foram essas: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, alegra-te. Muito favorecida, o Senhor é contigo. Essa foi a saudação. Essa é a saudação de Deus a cada um de nós. Alegre-se, porque você foi escolhido, você foi agraciado, você foi favorecido por Deus. A vida cristã não é um fardo, não é um mau negócio que nós fazemos. Sabe, eu às vezes vejo pessoas reticentes, pessoas sendo assim, seduzidas pelo amor de Deus, mas ao mesmo tempo se segurando, com o freio de mão puxado, às vezes com a porta completamente fechada, porque elas pensam: mas se eu aceitar essa vida de consagração, eu vou perder tanto, talvez eu perca os meus amigos, talvez eu perca o meu status, talvez eu tenha que entregar certos sonhos que me são tão importantes. E pessoas que fazem essa conta errada, equivocada, acabam perdendo o melhor. Na verdade, viver a vida cristã, receber a Cristo dentro de nós e depois revelá-lo aos homens, não é um peso, não é um fardo, é um privilégio. É o maior privilégio que alguém pode ter na vida. Sabe o que é você andar carregando Jesus? Sabe o que é você ser usado por Deus para revelar Jesus a quem está em trevas? Pense bem. O mundo tem, nesse momento, nessa geração, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. A maioria dessas pessoas está em profundas trevas, mergulhada na escuridão, na ignorância, vivem a sua vida, a revelia do plano de Deus, até porque quase todos, se nós pensarmos nessa população mundial, a maioria absoluta nunca ouviu falar de Jesus Cristo. E outros que ouviram, não ouviram o suficiente. E outros que, tendo ouvido o suficiente, não se abriram suficientemente. O fato é que nessa enormidade, nesse volume de gente, eu e você fomos escolhidos. Esse é o sentido. Isso é Natal. Eu e você fomos escolhidos. Você foi escolhido. A palavra de Deus para você nessa noite, meu amado, é: alegra-te. Alegra-te. A vida cristã não é um fardo que você tem que arrastar. A vida cristã é o maior prazer que você pode desfrutar, não por um momento, não assim,
de uma forma fútil, rápida, mas que você pode desfrutar aqui e para a eternidade. Alegra-te, muito favorecido. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você foi muito favorecido por Deus. Você foi escolhido. Deixe o seu coração se alegrar com aquilo que Deus está trazendo. Amém, gente? Mas, sabe, nós costumamos nos perturbar. Nós costumamos ficar apreensivos quando Deus chega e diz: eu quero você, eu quero seu tudo, eu quero seus planos, eu quero seu coração. Nós nos perturbamos, e nos perturbamos porque nós fazemos aquelas contas. Quem me acompanha já há muitos anos já ouviu essa história, mas que eu preciso contar de novo. Momento talvez mais decisivo, ou pelo menos o mais profundo, o encontro mais profundo que eu tive com o Senhor foi numa noite de Natal. Eu tinha lá os meus 17 ou 18 anos, acho que 18, e naquela noite nós havíamos reunido a igreja, parte da igreja, os jovens da igreja, na casa dos meus pais, havíamos cultuado ao Senhor, havíamos trocado presentes, havíamos nos alegrado. E quando todo mundo foi embora, eu entrei no meu quarto sozinho, fechei a porta e me ajoelhei ao lado da cama e tinha um coração agradecido ao Senhor por Ele ter tido tanto amor e ter descido ao meu mundo. Eu estava orando e o Senhor Jesus se manifestou ali de uma maneira absolutamente marcante. A presença dele encheu aquele lugar e eu ouvi a sua voz. Sabe, eu sempre ouço a voz de Deus, como eu acho que a maioria de vocês, mas eu sempre ouço a voz de Deus no meu espírito, lá dentro de mim. Mas naquela noite eu ouvi a voz de Deus com os meus ouvidos. Até hoje eu tenho a impressão de que se eu tivesse um equipamento para gravar, eu teria gravado. E Jesus Cristo me disse, ele fez menção das festas que as pessoas estavam fazendo. Ele me disse: Danilo, hoje os homens estão comemorando o meu nascimento, fazendo festas. E ele me fez uma pergunta. Ele me disse: o que você tem para me dar? O sentido era: o que você tem para me entregar? E eu comecei a buscar na minha mente algo que eu pudesse dar ao Senhor Jesus. Obviamente eu já estava ali emocionado, envolvido pela sua presença, e nada do que eu tivesse ou pensasse parecia digno do tamanho dele. E depois de algum tempo ele me fez uma pergunta. Foi uma sugestão. Tinha tanto poder, tinha tanto amor naquela sugestão, que eu acho que eu posso dizer, ele me constrangeu. A pergunta que ele me fez foi: por que você não me dá o seu futuro? E quando ele me disse: por que você não me dá o seu futuro? Eu entrei naquilo que Maria viveu. No versículo 29 e 30 está escrito: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria perturbou-se, eu me perturbei. Eu acho que eu posso dizer que eu entrei na maior de todas as minhas lutas, porque ao mesmo tempo que eu estava seduzido pelo amor de Deus, querendo entregar tudo, eu estava com medo. Veja bem, meus amados, eu já era um crente, eu já servia a Deus na igreja, eu já tinha confessado a Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu não tinha entregado tudo, entende? E Ele estava pedindo tudo, porque Ele estava pedindo o meu futuro. E o meu futuro começaria um segundo depois daquele encontro. E se eu entregasse o meu futuro, daí vinha a perturbação. É a perturbação que leva muitos a dizerem: não, mas Senhor, se eu te entregar, com que eu fico? E se o Senhor mudar os meus planos? E se o Senhor não abençoar os meus sonhos? E se o Senhor quiser algo que
não seja o que eu estou querendo. Maria perturbou-se, mas o anjo lhe disse: não temas, porque tu achaste graça diante de Deus. E naquela noite eu, apesar da luta, vencido, não por uma ameaça, mas vencido pelo amor daquela presença maravilhosa. Eu disse, de certa forma, a mesma coisa que Maria disse ao fim dessa história: eis aqui a minha vida, Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Eu te entrego tudo, te entrego os meus sonhos, te entrego o meu futuro, te entrego os meus planos, te entrego as minhas paixões, te entrego os meus desejos. Eu fico sem nada para receber o que o Senhor tem. Isso aconteceu aos meus 18 anos e agora eu estou quase com 52. E se você me perguntar, eu lhe direi que naquele dia eu tomei a decisão mais feliz da minha vida. A decisão mais feliz da minha vida. Não temas. Sabe, muitas vezes nós vivemos uma vida cristã cheia de travas, cheia de reservas. Há muita gente que serve, mas não serve, que entrega, mas não entrega tudo, que na verdade quer Deus como parceiro e não como Senhor. Talvez você esteja insistindo em ter Jesus Cristo como seu parceiro. Ele não veio para ser apenas o seu parceiro, ele veio para ser o Senhor da sua vida. É um rei que está sendo proposto, é um rei que está sendo oferecido para você. E você precisa se encher de coragem para dizer sim. Quando nós dizemos sim, um milagre começa a acontecer. E eu sei que a maioria, pelo menos das pessoas que estão aqui nessa noite, quem sabe das que me acompanham pela internet, aliás, eu quero lhe dizer que se você está em casa assistindo esse culto por uma necessidade, que a bênção de Deus que está aqui alcance você em casa. Mas se você decidiu passar esse domingo adorando a Jesus virtualmente, você não entendeu o que significa culto ainda. Porque aqueles que vivem em Cristo, vivem para Cristo e não têm nenhuma outra prioridade na vida. Será que eu estou falando de você? Mas quando Deus nos oferece essa vida que é sobrenatural, não é uma vida religiosa, não tem a ver com sentar-se numa cadeira de igreja e ouvir o pastor domingo após domingo, não tem a ver com ter um nome num hall de membros, não tem a ver com seguir certas regras, rituais, doutrinas, não tem a ver só com isso. Tudo isso é muito importante, mas a vida que Deus nos propõe é uma vida de revelação, é uma vida sobrenatural, é uma vida em que Cristo cresce dentro de nós. E Ele cresce tanto em nós, ao ponto de se manifestar através de nós. Foi para isso que você foi chamado. É para isso que o Senhor está nessa noite, não usando um anjo. A palavra anjo significa mensageiro, não é? O anjo aqui hoje não é o Gabriel, é o Danilo. Mais cheinho, mas a origem da palavra é a mesma, ela vem do coração de Deus, e o Senhor está te dizendo: entrega tudo, entrega tudo. Mas sabe, algumas das travas que nos prendem dizem respeito à nossa consciência de quem nós realmente somos, porque nós nos conhecemos, eu me conheço, eu sei quão pecador eu sou. Eu já estou convencido que todo o meu esforço, tudo que eu possa fazer, não é suficiente para revelar Deus às pessoas. E quando nós olhamos para a nossa limitação, para os nossos pecados, para a nossa insuficiência, nós podemos ser dominados por uma incredulidade. Não, pastor, você não está entendendo. Eu não posso ser essa pessoa, porque o meu currículo, a minha história, as minhas fraquezas, os meus pecados me desqualificam. Eu já tentei glorificar a Deus e eu falhei 1, 2, 10 vezes, 500. Mas posso te dizer uma coisa da parte de Deus nessa noite?
Entrega, porque não tem a ver com o seu esforço. Não tem a ver com você produzir algo por penitência. Tem a ver com você se expor à graça de Deus. No versículo 34, então disse Maria ao anjo: como será isso? Não é a pergunta que a gente faz, mas como é que eu vou revelar Jesus Cristo sendo eu? Você já se fez essa pergunta? Você já sentiu que o anjo bateu na porta errada? Que a mensagem não serve para você porque você não está à altura do chamado? Eu tenho sentido muitas vezes isso, quando Deus me propõe alguma coisa, e eu digo: Senhor, dá uma olhada de novo no endereço, eu acho que o Senhor veio a pessoa errada, isso não cabe dentro de mim. Maria, ela estava confusa, o que Deus estava apresentando era impossível. E ela disse: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum, eu sou uma virgem. E o anjo lhe respondeu no versículo 35, ouça, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Escute Maria, escute Valdir, escute João, escute Pedro, escute Regina. Não é sobre o que você faz, é sobre o que o Espírito Santo vai fazer em você. A vida cristã não é sobre o que nós produzimos, a vida cristã é sobre o que Deus produz em nós quando nós nos submetemos à influência permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, Magnos. Por isso, você pode gerar coisas do céu, só por isso, só pelo Espírito, e que intervenção sobrenatural. Meus amados, eu não tenho nenhuma explicação para poder estar aqui compartilhando com você uma revelação de Deus, uma experiência, uma palavra, senão que a sombra do Espírito me cobriu. Porque a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Portanto, para que o Natal tenha sentido, o que você precisa decidir hoje, decidir amanhã, e decidir terça-feira, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e decidir cada dia desse novo ano, enquanto você viver nessa terra, é se submeter à influência do Espírito Santo. É se colocar nesse lugar, é um lugar, sabe, é uma sombra. Ela não vai correr atrás de você, ela vai descer sobre você, quando você se posiciona da maneira correta. E quando essa sombra de Deus cobre um ser humano, milagres acontecem. Milagres acontecem dentro de nós. Às vezes nós ficamos curiosos, desejosos, e esse é um bom desejo, é uma boa curiosidade. Vemos os sinais acontecendo, os coxos andando, os cegos enxergando. Nós queremos isso, queremos o avivamento. O Espírito Santo tem isso para os nossos dias. Diga amém, por favor. Mas o maior de todos os milagres que precisa acontecer é dentro de nós, é em nossa vida, é a expressão do reino de Deus em nós e através de nós. E isso se dá quando nós nos submetemos, quando nós valorizamos a presença do Espírito Santo. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa: quando você diz sim, esse sim completo, não o sim parcial que muitas vezes os cristãos dizem. Quando você diz sim ao plano de Deus, é possível que você perca algumas coisas. É possível que você perca a admiração de algumas pessoas. Talvez você até seja rejeitado por certas pessoas. Maria correu todos esses riscos, e eu acho que não foram apenas riscos. Eu acho que ela enfrentou
consequências difíceis. Mas saiba de uma coisa, guarde isso no seu coração. Você nunca estará só se viver na perspectiva da fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você nunca estará só se você decidir viver na perspectiva da fé. Se você disser um sim completo ao Senhor Jesus, você nunca estará só. Em primeiro lugar, porque Ele estará em você e com você, mas muito mais do que isso, Ele está levantando pessoas que fazem parte desse projeto chamado Reino de Deus, e aquilo que está sendo gerado nessas pessoas vai corresponder àquilo que está gerado em você, e nós juntos vamos viver o que Deus escreveu no céu para nós aqui. Eu digo isso porque enquanto Maria temia a solidão, a rejeição, imagine, deve ter passado pela sua cabeça, ela deve ter pensado, mas como é que eu vou me apresentar ao meu noivo grávida, se ele nunca me tocou? Vou perder o meu noivo, vou perder a minha família, talvez eu perca até a minha vida. Mas apesar de todas essas contas, ela disse sim. E ela disse sim porque quando Deus trouxe a proposta, Deus garantiu que ela não ficaria só. Veja o versículo 36, Isabel, disse o anjo, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. De certa forma, Deus estava dizendo, ei, eu não estou fazendo um milagre só em você, eu estou fazendo um milagre em outras pessoas, e o milagre que eu estou fazendo em outras pessoas vai abrir caminho para o milagre que eu estou fazendo em você, e todas essas pessoas que dizem sim ao Senhor, vão juntas cooperar para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Gente, isso é Natal. É isso que significa, tem que acontecer aqui. E eu espero estar sendo usado pelo Espírito Santo para convencer você a dizer sim hoje. A dizer sim para toda a sua vida, a dizer um sim completo, sem reservas. Amém? Desde aquele dia em que eu disse sim, o Senhor acrescentou. Eu tive que abrir mão. Ele trocou pessoas na minha vida, Ele trocou projetos. Ele jogou algumas coisas que eu prezava muito na lata do lixo. E Ele promoveu outras que eu nem sequer sabia da existência. Por causa dos planos de Deus, eu me afastei da minha família, dos meus pais. Está ali o meu irmão Henrique, eu me lembro de uma cartinha, aliás, outro dia estava lendo essa carta, que ele me escreveu aos 9 anos, dizendo quanta falta eu fazia, quanta falta eu fazia para ele, porque afinal de contas, Deus me chamou e eu vim para Ribeirão Preto, eles ficaram a 3.000 quilômetros de distância. Mas sabe, as promessas de Deus se cumprem. Jesus disse, ninguém que deixando sua casa, seus bens, deixando pai, mãe, irmão, irmã, ninguém ficará sozinho. Receberá nessa vida 100 vezes mais pais, mães, irmãos e riquezas, e no porvir a vida eterna. E eu sou testemunha de que essa palavra se cumpre, porque eu recebi tudo isso e vou continuar recebendo, porque eu sigo dentro do chamado de Deus. Não temas, não temas. Diga sim, amém. Porque, na verdade, o que Deus está propondo é algo que nos seria impossível se não houvesse uma intervenção. Mas a notícia daquela estrebaria, a notícia é, e guarde isso para sempre, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
Deus fez promessas a respeito de todos aqueles que dizem sim. Deus fez promessas acerca da vida de todos aqueles que têm coragem de fazer com que o Natal seja uma experiência e não uma memória. Deus tem promessas, e as promessas de Deus se cumprem, porque Ele é Deus, porque Ele é a verdade, porque Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Ouça mais uma vez: não haverá impossíveis. Se você disser sim. Impossível é uma palavra que não existe no dicionário do céu. Amém? Por isso, meu querido, a minha mensagem, melhor dizendo, a mensagem do Senhor para você nessa noite diga sim. Diga sim ao plano de Deus. Ainda que você não entenda tudo, ainda que você tenha muitas perguntas, ainda que um certo receio continue lutando, brigando em seu coração, diga sim. Maria, ela não fazia a mínima ideia do que seria a sua vida a partir dali. Ela não fazia a mínima ideia do preço que ela teria que pagar. Mas diante da graça, diante do favor imerecido, ela terminou aquela conversa dizendo: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, que se faça em mim, segundo a sua vontade. É isso que Deus quer ouvir de você. Sabe, desculpa, mas não vai adiantar você daqui a pouco se reunir ao redor de uma mesa, comer uma comida especial, se alegrar e até mesmo fazer menções de Jesus Cristo, quem sabe uma oração emocionada. Tudo isso pode ser só uma casca, se você não tiver coragem de dizer: Senhor, eu te quero dentro de mim, eu te quero não como meu parceiro, eu te quero como meu rei, eu quero que tu cresças em mim, eu quero que tu cresças, ao ponto de que tu venhas à luz para a minha família, através da minha vida, para os meus amigos, através da minha vida, para a minha cidade, para a minha nação, para a minha geração. Eu quero que tu venhas à luz. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Faça em mim a tua vontade. Para aqueles que têm essa coragem, sinceramente, eu posso no final desse culto abraçar e dizer: Feliz Natal. Isso é Feliz Natal. Não tem a ver com o que está em cima da mesa, não tem a ver com o sabor da comida, não tem a ver com a festa que as pessoas fazem. Tem a ver com aquilo que Deus põe dentro de nós e que nós assumimos repartir com os homens. Amém? Vamos ficar em pé? Que bênção estar aqui nessa noite. Que bênção que você entendeu que era importante estar aqui nessa noite. Que bênção que você pôde ouvir essa palavra do Senhor nessa noite. Que privilégio, não é verdade? Que privilégio, que privilégio.